10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. E aí, tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E caso seja a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro. A partir de R$ 2,99 você se torna membro e assim ajuda o canal a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais: Instagram, @no Radar Vascaíno, Twitter, @radar_vascaíno e também no Facebook, no radarvascaíno.edinho.rj. Bem, pessoal, o Vasco ontem jogou e venceu mais a terceira vitória consecutiva, coisa que não acontecia desde o Brasileirão da Série A, nas rodadas 2, 3 e 4, em que o Vasco chegou até a liderar a competição ano passado. Você lembra? Pois é, ainda era da era do ramonismo, né? O Ramon era o técnico, quando o Vasco emendou aquelas 3 vitórias, e de lá para cá, o Vasco não conseguiu mais vencer 3 partidas seguidas. Bem, Fernando Diniz chegou e o Vasco poderia ter vencido, 5 partidas seguidas, se não tivesse dado os moles que deu contra o CRB e também contra o Cruzeiro. Jogo que o Vasco vencia por 1-0 até o final da partida, quando levou aqueles 2 gols bobos. 4 pontos que estão fazendo, uma falta danada. E de lá para cá, o Vasco venceu 3 partidas seguidas e agora estamos a 5 pontos do G4. E olha que o que parecia impossível está sendo possível, tá? O Vasco pode realmente subir. Eu até tinha falado aqui que dificilmente o Vasco iria subir, mas também é como eu falei, pela incompetência dos outros, o Vasco vai acabar se classificando, porque, convenhamos, né? O time tem que vencer uma Série B. Não tem condição de ficar numa Série B, né? Constando aí já em 28 rodadas, praticamente, sem estar no G4. E que o Vasco entre no G4 e que não saia até o final para a gente poder, finalmente, ter o acesso à Série A e que a gente possa, ano que vem, formar um time aí para, pelo menos, não correr mais risco de passar vergonha. Bom, ontem teve também a coletiva do Fernando Diniz e eu gostaria de colocar agora aqui para você alguns tópicos da coletiva de imprensa de ontem. Vamos lá. Primeiro, ele começa falando sobre Riquelme e Peck, se ganharam pontos com ele nessa partida, e também aproveitou e fez a avaliação do time. Vamos acompanhar. Não, eles não ganharam pontos comigo só nessa partida. Desde que eu cheguei aqui, tanto o Peck quanto o Riquelme, eles ganham pontos todos os dias nos treinamentos e me dá confiança para manter o Riquelme como titular. É um jovem extremamente talentoso, e o Peck também. O Peck ficou em tratamento, ele tinha uma possibilidade até de iniciar o jogo, mas ele ficou em tratamento a semana inteira no tornozelo. Treinou praticamente na véspera para poder reunir condições de pelo menos ficar no banco, e conseguiu entrar e ajudar a equipe. A avaliação coincide com a minha também. A gente não jogou bem no primeiro tempo, a gente teve a bola, mas sem conseguir produzir, o time muito lento. E o time do Confiança marcou muito bem. Foi o time que mais deu trabalho no sistema defensivo até agora. Marcação muito bem encaixada, todo mundo colaborando. E aí no segundo tempo a gente voltou muito mais aceso, e não foi só por conta da troca, todos os jogadores voltaram muito mais agressivos, muito mais decisivos, correndo mais, jogando mais para frente, sendo mais agudo, e isso que fez com que a gente ganhasse o jogo. Concordo também que depois dos 2-0 a gente teve a chance de fazer o terceiro e o quarto gols, não fizemos, e aí tomamos um gol de bola parada, que era uma jogada que a gente mapeou bastante durante a semana.
E tem um porquê, foi um gol muito parecido com o que o Confiança tinha feito diante do Curitiba. Então era uma jogada que a gente tinha marcado bastante e acabamos levando o gol. Mas, todavia, o time ele merece todos os elogios pelo segundo tempo. Depois que você não faz o gol, era normal eles se lançarem à frente, e aí teve depois o lance que a gente pensou que o Sarrafiori ia voltar para a partida de maneira natural, e não foi o que aconteceu. Aí foi um pouco natural, por tudo que aconteceu no final do jogo, a gente ficar com o time um pouco mais atrás. Agora, em seguida, ele responde: por que o time jogou com aquela escalação diferente no primeiro tempo? E se você pretende manter a escalação que foi utilizada no segundo tempo? E aí, Diniz, responde aí. É uma das possibilidades, mas não é a possibilidade. O time voltou melhor para o segundo tempo, muito mais porque todos os jogadores melhoraram o seu desempenho. O Peck entrou bem, é verdade, é um jogador a mais na frente. Marquinhos Gabriel veio um pouco mais para trás, é um jogador que tem muita qualidade na saída, mas não foi só por conta disso. Inclusive o Léo Massa estava fazendo uma boa partida. Mas o Zeca, eu desloquei o Zeca para o centro, assim, ele estava um pouco... estava de fato fora da posição dele habitual, que é uma das duas laterais, e ele não estava entrando muito no jogo. Mas teve uma mudança geral de panorama. Mas essa possibilidade de jogar com o Peck ou com outro jogador é uma possibilidade, não é que a gente vai fazer isso daqui para frente, nem que seja uma tendência. O Peck tinha inclusive chance de iniciar o jogo se tivesse treinado a semana, a gente não sabia nem se ele ia reunir condições para poder ficar à disposição. A gente vai ganhando mais opções, tudo dando mais. O próprio Sarrafiori vinha crescendo muito nos treinamentos, então eu queria de fato botar ele para jogar, para ele ganhar mais ritmo de jogo, e acabou, a gente não sabe ainda qual que é a gravidade da lesão que ele teve hoje. Agora, na sequência, ele vai falar e comentar sobre o posicionamento do nosso artilheiro Germancano, que voltou a balançar as redes ontem. E aí, Diniz? O fato do Cano voltar um pouco mais em nada interfere na capacidade dele de fazer gols. Muito pelo contrário, ele se torna um jogador só mais completo. É o jogador que mais me surpreendeu, talvez, do Vasco, a minha chegada, porque ele tinha uma maneira de jogar que ele ficava um pouco mais à frente, sem participar muito do jogo defensivo. E como a gente bota um time muito para frente, a gente também meio que exige que todos participem da marcação. A marcação ela está cada vez melhor por conta da participação do Cano e do Nenê. E repito, o fato dele da marcação não interfere absolutamente em nada na capacidade que ele tem de fazer gols. Ele fez gol hoje, fez gol contra minha estreia contra o CRB, teve chances nos outros jogos de marcar gols, e ele tem sido um jogador, além de goleador, um cara que participa das construções da jogada, ele só se tornou, na minha opinião, um jogador melhor do que ele, além de ser o grande artilheiro que ele é. Hoje ele é um jogador mais participativo em todas as questões que envolvem o jogo. Um outro tópico agora da coletiva de imprensa foi como ele viu a recepção da torcida em Sergipe. Vou começar pela torcida que tem cada vez mais empurrado o nosso time. É uma torcida gigante, é uma torcida linda, e a gente se sentiu literalmente em casa aqui hoje. Não só hoje, desde a nossa chegada. É uma torcida confiante, vibrante. O Vasco não é o time que está na Série B, o Vasco é muito maior que isso tudo, muito maior que a Série B. Então, para a gente que está aqui, é se esforçar ao máximo, é continuar fazendo as coisas com todo o coração, para que ao final dessa Série B, o quanto antes, a gente consiga esse acesso, esse é o nosso objetivo principal, e o Torcedor que acredita cada vez mais nisso, e ele tem sido fundamental para que essas coisas aconteçam. E aproveito já nesse momento para convocar a torcida lá de São Paulo contra o Sampaio para nos empurrar, porque o torcedor tem sido um jogador a mais dentro do campo. Mas em São Januário, que a presença dele já contra o Cruzeiro, e de maneira especial contra o Goiás, fez toda a diferença também. Então, o torcedor vascaíno é um torcedor diferente, é um torcedor dos cantos, cada vez mais harmônicos e bonitos, que nos empurram o tempo todo. É muito bom jogar na presença do nosso torcedor. E todos os jogadores estão contagiados com isso, e eu também estou muito feliz de poder estar aqui.
e fazer parte dessa história e desse clube. Dando sequência à coletiva, ele foi perguntado se, com a janela fechada, se existe a possibilidade da utilização da base do Sub-20 para ajudar nessa reta final. Veja o que ele respondeu. Eu estou sempre atento a isso. Mais do que assistir um jogo, não é um jogo que vai determinar a subida de um jogador ou outro. Tenho conversado com as pessoas aqui do Vasco. E essa possibilidade comigo, ela sempre existe. Vai subir ou não, a gente não sabe, mas sempre existe essa possibilidade. O jogador da base, num time como o Vasco, tem alguns já aqui nos ajudando muito, e certamente tem mais jogadores que de repente pode ajudar. O tempo é muito curto, assim, às vezes de adaptação, mas a gente está de olho. Se a gente achar que é importante, que é conveniente e que é necessário a subida dos jogadores, aqui sempre vai ter um espaço aberto para acolher os jogadores e desenvolvê-los aqui no profissional. Continuando, ele fala agora se houve algum trabalho para a motivação desse grupo para a sequência do campeonato da Série B. Esse é um tipo de trabalho que eu faço ao longo da minha carreira inteira, e de uma maneira especial aqui no Vasco, que o time estava na minha chegada, talvez isso foi feito de uma maneira um pouquinho mais incisiva, com uma profundidade um pouco maior. Mas isso é a minha maneira de operar como técnico. Eu gosto muito de me aproximar dos jogadores e que a gente consiga se entregar ao máximo, não só nos jogos, como nos treinamentos. Eu já falei isso mais de uma vez, eu sou um cara apaixonado pelo futebol e por aquilo que eu faço. E os jogadores, existe um grau de exigência alto para que eles sigam essa rotina, de a gente poder entregar o melhor, de poder representar bem as cores do Vasco, de trazer alegria para o torcedor e elevar o nome do clube. Então a gente tem que... Essa é uma coisa de rotina, a gente não pode fazer de maneira diferente. A gente tem que seguir sempre assim, sempre procurando entregar o melhor, sempre se motivando, se automotivando para que a gente consiga ter sucesso. Um outro tópico dessa coletiva foi: qual foi o papo no vestiário para mudar o time de um tempo para o outro? Não dá para eu falar exatamente aquilo que aconteceu no vestiário, mas o que mudou bruscamente do primeiro para o segundo tempo foi o estado anímico dos jogadores. A gente podia entregar muito mais, a gente podia ser muito mais agressivo, muito mais aceso, a gente tinha condições de fazer muito mais do que a gente estava fazendo. Então essa mudança geral foi o que surtiu mais efeito. Eu já falei isso nos anteriores, que a entrada do PEC ajudou, mas isso não foi assim, o principal que a gente conseguisse melhorar. Todos os jogadores voltaram de uma maneira mais positiva para o jogo, mais aceso e com poder de entrega muito maior do que foi no primeiro tempo, e isso eu acho que foi preponderante para que a gente conseguisse a vitória hoje. E para finalizar a coletiva, ele respondeu sobre os goleiros. O que ele achou da falha do Vanderlei e qual é a avaliação dele com relação aos outros goleiros, o Lucão, o Rolls e o Alexander. Vamos ver. O Vasco pode falar que tem 3 goleiros que eu gosto muito dos 3, não só 3, 4, que tem o Alexander também, que é um jovem, também bastante talentoso. A gente vai sempre colocar os melhores para jogar. O Vanderlei é um jogador de nível de seleção brasileira e comigo, eu ainda não revi o lance, eu estava muito longe, distante para saber o que aconteceu, mas eu posso falar que ele foi muito importante na vitória do Goiás, foi muito importante na vitória do Brusque, e é um jogador que tem minha total confiança. O Cão, se precisar jogar, tem minha total confiança, e o House, o Alexander também. Bem, pessoal, gostaria que você comentasse sobre essa coletiva de imprensa do Fernando Diniz e se você está satisfeito com o trabalho do Diniz à frente da comissão técnica do Vasco. Realmente o time mudou da água para o vinho. Ontem não fez um primeiro tempo legal e o que foi suficiente para vencer, o time jogou durante uns 15, 20 minutos do segundo tempo. Depois tomou um sufoquinho bobo lá, até pela falha do Vanderlei, mas o que valeram foram os 3 pontos. Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora, e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!